Olá, amigos aí do Empredig, aqui é Seiti Arata, conversando com dois amigos, o Renzo e o Edmar. Eles criaram um app de iPhone, então hoje a gente está nessa manhãzinha do sábado, exclusivamente para contar um pouco dos bastidores, de como é que foi esse processo e os próximos passos adiante. Então, Renzo e Edmar, por favor, agradeço aí e faça uma apresentação aí para a gente. Nós que agradecemos. Pode, Posso começar? Fala primeiro. pode. Bom dia, Seixas, bom dia a todos. Eu sou o Renzo e só para dar uma introdução aí do que a gente fez, né? Isso eu comecei chamando o Seixas aí para falar sobre isso porque eu e o Edmar a gente se conheceu através do Classe Alta, né? A gente fez parte da turma da 20 e aí por isso que a gente está aqui para compartilhar esse nosso sucesso, né? Que está começando, que está progredindo com ele, já que ele foi parte responsável por isso, né? É que nem o Rio disse, né? A gente se conheceu lá, assim, do nada, entrei no grupo também, né? Na época. Aí eu coloquei que estava interessado nessa área, né? De aplicativos móveis, e o Renzo aproveitou, né, o trabalho que ele teve, o trabalho de conclusão que ele fez sobre isso, né, sobre as microserviciarias, e entrou em contato comigo, para a gente criar um aplicativo sobre isso, né? Aí, desde aquela época, a gente está conversando, enfim, criando a ideia, fechando a ideia para criar esse aplicativo que deu muito certo, assim. Que legal. Foi além das nossas expectativas, né? Foi muito legal. Agora, Renzo, me conta aí, vocês então, pelo que eu entendi, vocês não se conheciam antes, vocês se conheceram por causa do site aí do Mastermind, do coaching financeiro Classe Alta, é isso? Isso. Eu tinha, né, desde em 2010 eu estava fazendo uma pós-graduação na minha área e um trabalho meu na área de TI foi onde eu elaborei essa ideia do BRB, né, de criar uma comunidade, uma rede, como se fosse uma rede social das microcervejarias do país, né, que a gente tem muitos aplicativos, muitos sites sobre cervejas em geral, mas sobre as microcervejarias nacionais, que é um processo que está crescendo muito, é difícil de encontrar informações e ter uma base única de dados. E aí foi daí que surgiu a ideia. Aí eu formatei ela como um trabalho na minha pós-graduação, e aí a partir disso veio surgindo a ideia de criar isso um negócio, de investir mais no negócio próprio e de desenvolver aplicativos e websites. Tá, Aí eu, né, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Renzo. Você então já tinha a pesquisa a respeito do assunto de microcervejarias e você também já tinha um conhecimento de tecnologia. Você já tinha esses dois tipos de talento, né? Sim, o conhecimento mais para a parte programação, mais para a web, que aí era até a ideia que eu tinha pensado inicialmente. E aí tentando, né, adquirir mais conhecimento na área de empreendedorismo, foi que eu, né, cheguei até o seu trabalho, entrei lá no Da Vinci, na turma da classe alta, e lá no meio dos fóruns tinha um sobre essa área de tecnologia, eu conheci o Edmar, que falou que queria começar, também estava com essa ideia de desenvolver aplicativos para celular, e aí a gente começou a conversar. Eu falei, eu tenho essa ideia aqui, né? Por que a gente não conversa mais e começa a formatar ela e lança ela como um aplicativo? E aí foi a partir daí que a gente se conheceu e começou a trabalhar junto. Edmar, você já tinha feito algum aplicativo antes ou esse foi o primeiro? Não. O BRB foi o primeiro. Assim, pelas pesquisas que eu tinha, desde a adolescente, eu queria montar alguma coisa. Eu já tive vontade de montar um depósito de reciclagem, porque eu vi que era uma grande oportunidade. Enfim, assim, desde adolescente eu queria montar alguma coisa, sabe? Sim. O meu sonho é ter alguma coisa. Aí eu vi a oportunidade, vi que esse mercado de aplicativo mobile estava crescendo muito, estava sendo algo bem rentável. E algo, não só pelo dinheiro também, mas pela paixão que eu tenho pela tecnologia. E você é programador, de formação você... Não, de formação eu sou designer. Tá. Eu sou designer, eu
Aí eu vi essa oportunidade. Eu gosto da área de tecnologia. Aí eu já estava com a ideia de montar uma empresa nessa área, na criação de aplicativos mobile. E no caso do desenvolvedor, do desenvolvimento, aí eu convidei o outro sócio, que é o Lucas, que ele não está com a gente hoje, que é ele que está nessa parte de desenvolvimento, e mais outros, que é o Diego Vieira, que são os dois, vamos dizer assim, os dois responsáveis, né? Peraí, Lucas, Diego, qual que é o nome do outro amigo? Não, tem o Lucas Moreira, né, que é um desenvolvedor, e o Diego Vieira também. São mais dois. Aí tem eu, o Renzo, o Lucas e o Diego. Poxa, então olha, para criar um aplicativo do iPhone, juntando, né, pessoal técnico, design, quem manjava do assunto, especificamente das microcervejarias, então vocês montarem uma equipe, né? Foi uma equipe. Que legal. E aí, Renzo, quais foram os próximos passos depois que você trocou umas ideias com o Edmar? Aí, a partir disso, nós começamos a formatar a ideia, né, de como nós faríamos o aplicativo. Então, começamos a fazer layout de design de logo, né, como é que seria a parte mais técnica, né, do design do aplicativo, né, como é que seria a navegação. E aí, em paralelo, nós começamos a correr atrás das cervejarias, né, que fariam parte, né, que forneceram toda a base de dados para a gente formatar o aplicativo, né, fazer contatos e começar a buscar as informações delas. E aí, em paralelo, fazendo esse design, começando os primeiros testes de desenvolvimento, o desenvolvimento do hot site, né, do aplicativo e a criação dessa base de dados. Tá. Daí foi quase um ano, né, para a gente poder, né, desde que começou a conversar até esse lançamento agora. Poxa, então ficou um ano nesse processo, desde rabiscar o funcionamento, pegar esses dados, as parcerias, até finalmente lançar. Exatamente. Legal, eu quero explorar em mais detalhes no nosso bate-papo de hoje, um pouco mais do processo de criação, o processo de publicação e os próximos passos adiante, que são a parte mais interessante, talvez até mais complexa, que é o marketing, né? Para que você tenha uma boa exposição e uma boa adoção do produto. Mas antes, queria entrar já num conceito bem essencial, que é a respeito da monetização, quer dizer, de onde que haverá uma geração de valor, né? E não é apenas assim do tipo, como que você vai ganhar dinheiro com isso? Porque a gente viu na classe alta que quando a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, geralmente é uma questão mal formulada, porque o dinheiro ele vem como uma consequência de você oferecer algo valioso. Então, se eu puder reformular minha pergunta, eu vou pedir para que cada um de vocês dê a sua explicação pessoal. Talvez aí o Renzo ele possa começar, depois eu peço para o Edmar complementar a resposta para a seguinte pergunta. Qual é o benefício que vocês oferecem com o BR Beer? Quer dizer, qual que é a vantagem que uma pessoa tem ao fazer o download e utilizar esse app? Você pode contar um pouquinho, Renzo? Então, o principal benefício, assim, a ideia surgiu, né, desse amor que nós todos têm pela cerveja, né? E eu tenho muita curiosidade de correr atrás de cervejas diferentes, artesanais, e eu comecei a pesquisar sobre microcervejarias, e como no meu trabalho, né, atual, eu sou consultor, eu viajo muito por projetos, né, sempre tem esse interesse, será que onde eu vou agora tem uma cervejaria? Como é que eu faço para encontrar? E as informações são muito difíceis, são muito dispersas, e hoje nós estamos com cerca de 200 microcervejarias no país, e algumas muito pequenas, formadas por uma, duas pessoas que tem uma loja local na sua cidade, e é complicado você chegar até elas hoje. Então, a minha ideia foi, como é que eu posso, imagina, eu viajo para uma cidade, como é que eu posso descobrir se tem uma cervejaria, né, fugindo um pouco
das grandes cervejarias e das cervejas, né, importadas que estão chegando, né? Como é que eu consigo chegar até essas cervejarias nacionais, artesanais, né, de uma forma fácil? Então, a minha ideia, o que eu queria oferecer é justamente isso. É uma forma fácil de chegar até elas. Então, a minha ideia, inicialmente, é conseguir cadastrar todas as cervejarias do país no aplicativo, e eu chegando num lugar, ele poder me indicar, olha, né, através da geolocalização, então, você está nessa cidade aqui, em tal bairro, em tal cidade perto, você tem uma cervejaria, e aqui na sua cidade tem uma loja, tem um bar que vende a cerveja de tal marca, de tal lugar. Esse que é o principal objetivo, e até chegar ao sonho máximo, que seria criar roteiros de cervejas, né? Como a gente tem os roteiros dos vinhos lá principalmente no sul do país, né? Chegar no roteiro das cervejas, você conseguir conciliar cervejarias próximas, que às vezes elas nem se conhecem, as pessoas que vão em uma não sabem da existência da outra, e associando sempre a harmonização de alimentos e eventos próximos, e criar esse roteiro turístico, né? Que hoje não existe. Edmar, dá uma complementada aí na história e outros benefícios que você também vê que o projeto de você está trazendo para os usuários. Como o Renzo disse, né? O usuário aqui no Brasil, o mercado das microcervejarias, assim, tá crescendo bastante, sabe? E tem muitas microcervejarias artesanais desconhecidas, sabe? No festival, estive no Festival Brasileiro da Cerveja, o ano passado, esse ano também, que foi lá em Blumenau, para conhecer um pouco mais, né? Então, assim, cara, a gente foi andando, conhecendo cervejas assim que a gente nunca imaginaria. Tinha cerveja tipo Açu, sabe? Assim, então, cervejas assim, exóticas. E o público, em geral, não conhece. Que vai ser o diferencial do BRB. Você tá lá no aplicativo e fala, nossa, uma cerveja de Cupuaçu, como assim, né? Tipo, uma cerveja que você não encontra em qualquer lugar. E, assim, outra vantagem que a gente viu, que o BRB, ele é um aplicativo sem fins lucrativos, vamos dizer. Ele é gratuito. Tanto para o microcervejeiro, no caso, eu quero expor minhas microcervejarias, ele não paga nada. Tanto para o usuário, que ele pode baixar na App Store gratuitamente. A gente viu essa oportunidade, mas só a gente viu essa oportunidade de promover essa empresa, de promover a Moby Dick Studio, né? Que a gente não ganha dinheiro disso, mas só que a gente pensou o seguinte: a gente tem uma visibilidade grande em cima do BRB, com certeza a gente vai conseguir bons clientes, né? Que vão ver o BRB, vão gostar do aplicativo e com certeza vão querer, né? Assim, que faça algum trabalho para eles. Você pode explicar um pouco mais? Seria, deixa eu ver se eu entendi. Então vamos imaginar que daqui a um ano, ou até menos, alguns meses, você tem aí centenas de milhares de amantes de cerveja, quer dizer, um público já bem focado, né, que gosta de cerveja artesanal, utilizando o BRB nos aplicativos. E aí você pode ir, talvez, para alguma empresa, não sei, de algum assunto relacionado à cerveja, né? Pode ser, por exemplo, petiscos, e fala, olha, você que vende aí petiscos, você não quer colocar um banner no aplicativo que vai ter uma visibilidade X? É por aí ou eu estou interpretando de forma errada? Porque desde o início a gente queria tentar evitar de colocar um banner no BRB. Tá. Né? Assim, a gente quer, vamos dizer assim, parcerias, como durante o lançamento do BRB, a gente já recebeu vários e-mails de parcerias. Talvez a gente possa divulgar pelo Facebook do BRB, tal empresa. Né? Também a gente recebeu e-mails assim, de pessoas que querem fazer aplicativo, que não tem a ver a cerveja, são outros aplicativos, mas só que por eles gostarem do BRB, eles se interessaram na empresa e querem fazer um aplicativo para a gente. Ó, que legal, entendi. Também.
né? Mas, assim, a nossa visão é que o BRB cresça. Por exemplo, ele tem as funções básicas hoje, que é mostrar a microcervejaria de história, né? Aquele guia. Mas só que, futuramente, a gente pode criar mais outras opções, como, né, vender cerveja, enfim, outras coisas que podem trazer um rendimento, né? Vocês estão querendo pegar uma cerveja de graça aí, o pessoal mandando também. Muito bom, né? Pode pagar né? Renzo, e outras ideias de monetização? Eu estou anotando aqui, né? Desenvolvimento de apps, talvez publicidade futura em outros canais, né? Página Facebook, parcerias. Quais são? Como o Edmar falou. Diga aí. Assim, desculpa. É que como foi a nossa primeira interação, o primeiro aplicativo que a gente conseguiu fazer, né? A ideia é sempre ele ser free para o usuário e a gente poder, a partir desse lançamento, né, ter a ideia do qual a repercussão que esse aplicativo, esse desenvolvimento traria, né? Então ele vai ser muito mais uma vitrine, né, do nosso trabalho, que a gente poderia, né, a partir daí conseguir outros clientes, né, para poder desenvolver aplicativos próprios, do que uma forma da gente, né, ganhar dinheiro diretamente. Mas uma forma de monetização, como o Dima falou, é uma criação de loja virtual, que é uma coisa que a gente está pensando como seria viável, né, da gente poder, a partir dessas cervejarias, conseguir vender para o usuário final a cerveja, né, e trabalhar em cima com a logística, né, da entrega e o gerenciamento dos pedidos. Muito bacana. Podemos falar um pouquinho de como é que foi o processo de criação? Eu estou imaginando o seguinte, eu não sei qual que é a pessoa, vocês decidam aí quem que é a pessoa mais adequada para responder, se o Renzo ou o Edmar. Imagino que alguém chegou com alguns rabiscos aí numa folha de caderno, né, falando, olha, o cara, ele abre o aplicativo, aí aparece a tela inicial, aí tem um menu de opções, tem 3 opções, ele vai falar se ele está viajando, se ele está em casa ou sei lá o quê. Se ele clica na primeira opção, ele cai na tela B, na tela C. Então, quer dizer, imagino que deva ter um certo fluxograma de como que o aplicativo funciona. Deve ter tido também uma pessoa responsável para cuidar do visual, aspectos visuais. E, finalmente, a parte de programação. Vocês mencionaram também que, além de vocês dois, tem o Lucas e tem o Diego, que não fazem parte do nosso bate-papo de hoje. Mas o que vocês puderem contar um pouco mais de como que é o processo de criação, isso inclusive pode ajudar interessados que estão ouvindo esse nosso bate-papo de hoje e eventualmente ao final a gente vai colocar os dados de contato de vocês para eles entrarem em contato, mas eles já sabendo qual que é o processo e qual que é o prazo esperado até alguém que tem uma ideia na cabeça desenvolver um app de iPhone. Quem que responde? Responde aí, Edmar. Sim. Da criação, a gente começou, como você disse, pelo fluxograma. Porque o fluxograma, vamos dizer assim, é o que vai organizar as ideias. Porque de início você fica cheio de ideias, né? Todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, vamos dizer que fica aquelas várias ideias bagunçadas e a gente tem que criar uma forma de organizar aquilo, ver se aqui vai dar certo ou não. Aí a gente criou o fluxograma para organizar direitinho o que seria viável agora, né? E depois eu fui criar o layout do BRB. Que durante esse um ano foram 2 layouts, que foi no início do ano passado, eu criei um layout e durante o ano percebi que não estava ficando legal, eu comecei do zero. Assim, eu fui pesquisando outros aplicativos, né, para aquela pesquisa visual que eu falo, né? Você sempre tem que pesquisar. Você pode conseguir algo legal e tal. Aí eu decidi fazer o nosso aplicativo como se fosse uma mesa, né, de bar, que tem um caderninho, aquela coisa bem visual, né? E aí eu montei esse último layout, né, como é o BRB Global. Aí a gente já fechou, né, no caso,
uns menus, o que queria ter e tal, né, em cima do fluxograma, claro. Aí a gente fechou o fluxograma, aí eu comecei a fazer o layout, aí eu já, no caso, já fechei o layout em cima disso tudo, né, no caso das pesquisas e tal. Muito bom. E outros passos depois disso, como é que o Lucas, o Diego foram envolvidos, eram amigos de vocês? Certo. O Lucas, ele foi o primeiro, assim, o Lucas eu conheci ele há 4 anos, ele fazia o curso de ciência da computação, aí eu vi essa oportunidade de montar a empresa para criar aplicativos para smartphone, e vi que ele trabalhava nessa área. Falei, você não quer? Vamos entrar nessa e tal. Aí ele me interessou. Ele fez o curso de Objective-C, que é o que necessita para fazer os aplicativos para o iPhone, no caso. Aí, durante um ano, ele foi estudando e a gente tentando desenvolver. Mas só que essa linguagem é uma linguagem muito complicada. Não é muito fácil. Quem é programador sabe disso. Objective-C não é uma linguagem fácil. E a gente, durante esse tempo, a gente teve muita dificuldade para criar o aplicativo. Aí, no final do ano passado, a gente convidou o Diego também, que é amigo nosso, já antigo. Só que, como ele saiu do trabalho, a gente viu a oportunidade de chamar ele para trabalhar com a gente. Aí ele aceitou. Aí como ele tem mais experiência com programação, vamos dizer assim, ele pegou o objetivo de ser mais fácil, né? Ele teve mais facilidade. Aí, vamos dizer assim, que ele foi uma das pessoas que nos ajudaram mais, né, para finalizar o aplicativo, né? Você foi o designer? Ou foi eu fui o designer. Que legal, demais. Aí juntou a galera, porque como a gente não tinha verba para pagar alguém, vamos dizer, pagar um programador, né, um designer, vamos dizer assim, aí já que eu sou designer, vamos arranjar um programador, né, e tal. Aí foi utilizando a amizade, conhecimento, né, conhecendo cada um e tal, foi aproveitando. Renzo, tem outros pontos da história na fase de criação que você quer contar pra gente? Vamos ver. Como o Edmar falou, ele foi o responsável aí por todo o design de telas, né? E a gente foi fazendo reuniões. Acho uma coisa legal para colocar aqui é que eu tô em São Paulo e o Edmar, o Lucas e o Diego estão em Goiânia. Então, as reuniões presenciais não são tão possíveis assim. Então, a gente trabalhou muito remotamente, né? Na base de Skype e e-mail, trocando essas ideias, né? E além dessa dificuldade, né, da distância e do conhecimento, né, hoje nós todos trabalhávamos, né, aí o Edmar, o Lucas e o Diego já estão se dedicando 100% aí ao Moby Dick, e eu ainda não, mas assim, eu acho que o que demorou muito tempo aí pra gente desenvolver o aplicativo foi essa dificuldade de arrumar tempo em paralelo com o trabalho oficial, né, até a gente conseguir deslanchar o Moby Dick e conseguir sobreviver dele. Então acho que essa é uma grande dificuldade aí da gente para poder se lançar de cabeça, aí como o Edmar já teve a coragem e ainda não. Renzo, você mencionou, acho que talvez pela primeira vez no nosso bate-papo de hoje, da Moby Dick, que é a agência de vocês. Explica para a gente um pouco mais como é que a agência está estruturada. Se alguém que está ouvindo esse bate-papo fala, pô, pessoal, estou com uma ideia aqui que eu quero, não sei, quero usar meu iPhone para, sei lá, tal função, estou com uma ideia de criar um app. Como é que elas podem entrar em contato com vocês? Qual que é o melhor procedimento? E eu vou anotando aqui. Tá. A melhor ideia é chamar a gente para conversar mesmo. A ideia, como a gente falou, o BRB é a nossa primeiro experimento, né, para desenvolver um aplicativo e entender como todo esse processo, não só do desenvolvimento, mas da publicação na loja da Apple,
qual a forma de divulgação, qual o retorno que a gente teria, né? E aí a principal ideia é que eles possa ser uma vitrine, né? Uma divulgação do trabalho da Moby Dick. Então, se alguém tiver ideia, e eu acho que eu descobri até uma coisa muito importante, até junto lá com a classe alta, que antigamente eu achava que ter a ideia era o mais difícil, né? Que você tendo uma ideia boa era a chave do negócio, né? E hoje eu vejo que não, né? Que ideia pipoca toda hora na cabeça de todo mundo, mas o difícil mesmo é colocar ela em execução. Com certeza. Qual é o Então, site do Moby Dick e com quais e-mails as pessoas podem entrar em contato com você e com o Edgar? O site do Moby Dick é o www.mobydickstudio.com.br. Além dele, tem o hot site do aplicativo, que é o www.brbeer.com.br. E lá tem um contato. Além desse, o contato é contato@mobydickstudio.com, que aí você pode mandar qualquer sugestão. Assim, a gente quer ter um contato próximo com o usuário, como a gente está fazendo em todos os fóruns. Desculpa, todos os fóruns que saem, o BRB tem saído. Eu estou fazendo essa parte de contato com o usuário. O usuário dá uma sugestão, ou reclama alguma coisa, eu sempre tento responder. Então, assim, a gente quer ter um contato próximo com o usuário. É aquela coisa que eu penso, a ideia que eu vou colocar no site, sua ideia vale ouro, sabe? Então, a gente quer desculpa, a gente quer deixar a pessoa que tem essa ideia à vontade. Pode mandar um e-mail, pode ser, como eu penso, pode ser a ideia mais esdrúxula que for, mas com certeza uma hora a gente vai usar. E vem cá, entre vocês, qual foi a pessoa que abriu a conta de developer na Apple? Foi o Renzo, foi o Edmar? Foi o Lucas, mas eu presenciei também a abertura da conta. E aí, como é que é? Conta pra gente, o que é esse processo misterioso? Tem alguns rumores que algumas pessoas não são aprovadas. Como é que é isso? Não é assim, acho que são mitos, sabe? A Apple, de uns anos pra cá, ela tem, vamos dizer assim, tem sido menos exigente com essa aprovação. Foi super simples, a gente mandou os documentos da empresa, porque na hora de você fazer o cadastro, tem um cadastro da pessoa física e pessoa jurídica. Desculpa. E aí, como a gente já tem empresa, a gente já fez no nome da empresa, que custa, esse cadastro, no caso, custa $99. Por ano, aí a gente não é? fez por ano, por ano. E aí a gente já mandou os documentos, sabe? Foi assim, muito tranquilo. Aí eles já entraram em contato, por incrível que pareça, eles entraram em contato com a gente. O Lucas recebeu essa ligação, eu estava com ele nesse dia, ele recebeu a ligação e o rapaz ligando lá da Califórnia e falando em português, né? A gente achou que ele ia falar inglês e tal. E nisso ele falou em português, bem educado, falando se tínhamos alguma dúvida sobre o procedimento, se a gente queria alguma ajuda, assim, foi assim, um atendimento nota 10, sabe? Então, uma empresa do tamanho da Apple ligar para você perguntando se está tudo bem, se tem alguma dúvida, assim, a gente ficou assim, bem feliz. Então, quer dizer, para o brasileiro está tudo ok, você pode mandar o CNPJ brasileiro, manda um contrato social em português, você deve ter digitalizado isso. Pode em português. Tá. Sem problema nenhum. Mas, assim, foi super tranquilo. Só tem um problema que a gente teve, foi quando a gente colocou Moby Dick Studio limitado. Aí ligaram posteriormente perguntando sobre esse, né, o limitado, porque você pode mandar só o nome da empresa, vamos supor, Moby Dick Studio, sem o limitado. Ah, tá. Aí como o atendente, o brasileiro também, lá na Apple, ele no caso, vamos dizer, ele só atende Brasil, então ele já sabia o motivo daquele limitado, né, no caso, enfim. Então ele só ligou para informar isso, confirmar alguns dados, mas o processo foi rápido?
processo levou uma semana no cadastro. Que rápido, da muito empresa. rápido, muito legal. Foi super rápido. Agora sim, eu não posso dizer se para o usuário, no caso para a pessoa física, é o mesmo tempo. Pode ser diferente. Mas agora vem cá, eu me troquei um pouco as bolas. O mito que a gente escuta assim forte, né, é a respeito da aprovação do app. A gente tem histórias famosas do app do Pum, né? Então todo mundo, o primeiro cara que fez o app do Pum foi super popular, todo mundo baixando o app. E aí todo mundo começou a fazer app de Pum, a Apple falou, peraí, isso aqui, pessoal, vamos segurar, e eles não aprovavam mais. Algumas vezes vem um cara e fala, não, isso aqui tem uma mulher aí seminua, isso não é apropriado, também tirava, né? E aí, como é que foi a aprovação do app de cerveja? Porque, afinal de contas, é álcool, e aí teve alguma dificuldade? Não, até que não. Na hora do cadastro do aplicativo do BRB, já tem uma opção que você especifica para um aplicativo para maiores de 18 anos. Então, assim, quando você já deixa especificado, já não tem problema nenhum, né? Assim, já não tem interferência nenhuma. No caso dos aplicativos, da reprovação dos aplicativos, creio que não tá, vamos dizer assim, eles não estão reprovando muito. Se você fazer tudo o que for pedido no manual, porque a Apple disponibiliza no site manual do que deve ser feito, como deve ser feito. Então, assim, eu creio que é muito difícil você ser reprovado, sabe? Só se a pessoa fizer um aplicativo, assim, muito bagunçado, creio eu, sabe? Entendi. Agora vamos começar a amarrar já o nosso bate-papo, que acho que a parte mais interessante de todas que é a seguinte. Ter a ideia, como o Renzo falou, relativamente, quando a gente olha o grande escopo das coisas, ter uma ideia é muito simples. Qualquer pessoa consegue ter uma ideia. Executar já são outros 500. Então, eu fico muito contente aí, parabéns a vocês mais uma vez por terem implementado, conseguido finalmente, né, ter essa primeira versão. Tenho certeza que com essa garra, vocês vão continuar entrando em contato com mais usuários, com mais cervejeiros, vão evoluir esse app para ficar cada vez melhor, tenho certeza disso. Agora, o que me parece ser um grande desafio eu não sei se são milhões de apps existentes, ou centenas de milhares de apps existentes hoje na App Store, a gente não pode mais contar com o mero acaso de alguma pessoa de bobeira, tá digitando coisas aleatórias na App Store e encontrar o app e decidir baixar e utilizar, porque são muita coisa, né? As pessoas, cada vez menos elas fazem isso. Então, como é que tem sido até agora os primeiros passos aí da estratégia de marketing de vocês? Eu primeiro pedi para o Renzo contar um pouquinho, aí o Edmar, se puder, complementa. Como é que tem sido a parte de marketing? Bom, o marketing, a gente começou, né, desde a época que a gente começou a entrar em contato com as cervejarias, né, lançando a ideia, e aí agora quando a gente conseguiu lançar o aplicativo, a gente já tinha um contato já com as principais cervejarias e os principais blogs de cerveja. Isso aí foi por causa do seu trabalho de pós ou não tem nada a ver? Esses contatos iniciais? Não, eles foram feitos e depois que a gente começou a formatar a ideia, eu e o Edmar, para contato já da ideia pronta, já assim, da ideia formatada já do aplicativo, para a gente conseguir coletar as informações, e isso veio só depois que a gente começou a conversar e desenhar o aplicativo. Então a gente já tinha canal aberto para divulgação, então para o pessoal que, né, para o público-alvo que, né, gosta de cerveja, dessa parte de cerveja artesanal, a gente tinha esse contato aberto e fomos buscando outros meios de divulgação, principalmente as divulgações de aplicativos, como a Mac Magazine, né, pelo site dela, pelo Twitter da Info, e estamos usando muito tanto o Twitter quanto o Facebook, né, que a gente tem uma página também do BR Beer lá, para divulgar o nosso trabalho, o aplicativo. E aí, com isso, a gente conseguiu, no meio dessa semana, atingir o 3º lugar dos aplicativos gratuitos mais baixados na categoria estilo de vida, lá na App Store. Oh, parabéns, muito bom, que legal, que grande conquista.
Bom, de todas as publicações aí, antes de publicação, eu queria perguntar sobre os contatos iniciais. Da onde que você cavava os contatos com, por exemplo, cervejeiros? Você colocava o nome da cervejaria no Google e mandava um e-mail para o cara do nada? Como é que é isso? Eu vou... Fala aí, pode falar. No caso, o Renzo já tinha uma lista de algumas microcervejarias, né? Aí ele me mandou essa lista e de início a gente entrou no site para dar uma pesquisada, ver se tinha algo mais. Mas só que o contato, onde a gente conseguiu descobrir mais cervejarias foi no festival da cerveja, que a gente viu uma grande oportunidade de estar todo mundo reunido no lugar só, que aí a gente poderia ter um contato, vamos dizer assim, mais próximo com cada empresário, no caso, cada microcervejeiro, e divulgar o aplicativo. Acho que foi no festival também que expandiu, sabe, assim, e o BRB, vamos dizer assim, cresceu. Porque lá conhecemos todos os microcervejeiros, divulgamos a ideia, né, porque não são todos que queriam participar do aplicativo. Tem alguns cervejeiros artesanais que querem ficar, que não querem divulgar, querem underground, ficar, vamos dizer assim, underground, isso, e não querem divulgar, né, nós entendemos. Então, por isso que eu vi o festival como uma oportunidade de ter um contato mais próximo, para ver como é que ia ser a receptividade do aplicativo. Que legal. Né? Então, acho que aí não foi... o bom do festival foi que tivemos contatos com os microcervejeiros, eu tive contato com um editor de uma grande revista de São Paulo, que gosta muito do aplicativo, que agora em junho, se der tudo certo, vai sair uma matéria sobre o BRB na revista, sabe? Então, assim, foi muito bom, sabe, esse contato próximo. Foi uma viagem que, vamos dizer assim, eu não tinha o dinheiro para fazer a viagem, mas fiz uma vida acreditando que ia dar certo. E deu certo. Ô, Edmar, deixa eu falar assim, de revistas em geral. Não estou perguntando nenhum detalhe de uma revista específica com quem você teve contato. Mas, em geral, como é que é a abertura das revistas? Quando você vai, entra em contato, você fica meio que no vácuo, o pessoal te responde, eles te cobram para divulgar, como é que é isso? Não, assim, porque a gente teve a oportunidade, teve a oportunidade de participar de uma revista. Isso foi que a gente estava conversando com um dos microcervejeiros, aí ele apresentou esse editor dessa revista. Olha, esse é o editor da revista tal. Aí a gente conversou com esse editor, falou sobre o aplicativo, falou, eu quero esse aplicativo na revista, falar sobre esse aplicativo. Aí, agora, em maio, ele entrou em contato com a gente, falando que ia fazer uma matéria sobre aplicativos. E, assim, ele foi super educado, foi super de boa, sabe? Assim, a gente não teve a oportunidade de entrar em contato com outras revistas. Mas eu acredito que vamos dizer assim, um pouco mais complicado. Tá, porque traduzindo a pergunta que eu tenho, seria mais no seguinte sentido. O cara que está com uma ideia hoje, né, o que ele tem que fazer? Ele tem que organizar um pouco melhor a ideia para poder entrar em contato ou com vocês, na Moby Dick, ou com alguma outra agência que desenvolva. Mas ele primeiro tem que organizar melhor a ideia e depois, né, ele pode fazer ou por conta própria, pessoa física, ou ele pode fazer através de uma pessoa jurídica, também abrindo a conta com a Apple. Mas depois disso tudo pronto, será que ele... Pelo que vocês têm vivenciado até agora, que eu sei que é uma coisa recente, mas vocês tiveram um grande sucesso, parabéns. Você acha que é o caso do cara que contratar uma assessoria de imprensa, alguém que tem contato aí com as revistas e tal, ou é uma coisa do tipo, pô, cara, o meu app é legal pra caramba, se você olhar, achar legal, eu acho que provavelmente você vai querer divulgar, independentemente de eu ter uma assessoria de imprensa, independentemente de eu pagar aí um cachê para divulgação. O que tem sido a experiência de vocês nesse sentido? No caso, com a internet hoje em dia, a gente tem várias possibilidades no caso de divulgar o aplicativo, né? Tem vários aplicativos que não precisou de ninguém, assim, vamos dizer, de uma grande empresa ou de uma grande revista, expor esse aplicativo para que ele seja baixado várias vezes.
Isso foi instantaneamente, sabe? O cara colocou no Facebook, no Twitter, assim, são mídias que num dia já milhões de pessoas já estão vendo esse tweet ou esse post no Facebook, né? O comentário no Facebook, e vai se espalhando, né? Eu creio que se o aplicativo for bom, acho que não precisa muito de uma revista, de uma grande revista, de um grande blog para divulgar. Acho que quando o aplicativo é bom, assim, ele mesmo se divulga, vamos dizer assim, né? Perfeito, concordo. Renzo, você quer complementar alguma coisa? Eu queria só, né, porque nesse ponto que a gente está agora aqui, né, que a gente fez esse primeiro lançamento, né, a gente está ainda, a ideia é até ver como é que vai ser a resposta das pessoas, e eu acho que hoje, né, com a internet, né, a gente tem vários nichos, né, de informações e de divulgações, né, como a gente falou, né, a gente tem muito blog de cervejaria e de Twitter, de Facebook, de aplicativos de cerveja, né, que a gente consegue nesse meio fazer divulgação. Mas aí para expandir esse negócio para grandes para grandes revistas e grandes jornais, aí eu acho que a porta seria essa assessoria de marketing, né, que tem o contato com os jornalistas, editores que poderiam divulgar, mas eu acho que pro caso nosso, principalmente nesse ponto que a gente está ainda de teste, ter a repercussão do aplicativo, ainda é uma coisa, assim, um ponto mais para frente, assim, bem para frente, que a gente não parou para pensar e trabalhar ainda. Fantástico. E próximos passos, hein? Parcerias que vocês estão procurando, futuras publicações, blog, não sei. O que vocês estão visualizando até talvez o final desse ano, de 2012? Lembrando que a gente está fazendo a gravação. Hoje é dia 2 de junho, né, sábado, de manhãzinha. Então acho que tem um chão interessante aí adiante. Edmar, você tem algumas ideias já a respeito? Assim, a gente tenta, o que a gente pensa primeiramente é expandir o BRB, né, assim, colocar mais opções, né, porque assim, o que não falta é sugestão dos usuários, que isso é muito bom. Tem recebido? O pessoal manda e-mail para vocês? Manda, a gente tem recebido vários e-mails sobre sugestões, micro cervejarias que a gente não fazia ideia que existia, sabe? Então isso é muito legal. Assim, que a gente, como eu disse antes, a gente quer ter um contato muito próximo com o usuário. É isso que falta em várias empresas, é isso que está próximo. Porque o usuário se sentir à vontade, ele fica à vontade de dar ideias do aplicativo, né? E é isso que a gente quer. Aí a gente recebeu várias ideias, várias sugestões, né? É uma coisa que eu quero aproveitar a oportunidade de falar ao pessoal que usa Android. Início de julho a gente vai lançar Android também. A gente não esqueceu do pessoal que usa Android. E assim, durante o lançamento do BRB, várias pessoas que viram o BRB já se interessaram em investir em outros aplicativos, sabe? Sem ser cerveja. Então, assim, está sendo assim, muito bom, sabe? Então, assim, a minha visão, a meta que eu tenho para a nossa empresa é que durante, assim, até o final do ano, a gente seja assim, a maior empresa da área do Centro-Oeste, no caso. E, justamente, quero que seja uma das maiores do Brasil, sabe? Isso aí é o que eu tenho em mente. Que bacana, muito legal. Agora, Edmar, antes de passar a palavra aqui para o Renzo, também para ele contar um pouco de planos até o final do ano, estou curioso também em saber como que vocês têm feito métricas. Existem alguns, né, aplicativos, algumas ferramentas que permitem a gente saber quanto tempo o usuário passa brincando com o aplicativo, quantas vezes ele abre, onde que ele clica. Vocês têm usado alguma coisa nesse sentido ou por enquanto não? Não, por enquanto não. Tá. A única ferramenta que a gente tem utilizado é da Apple, né? De ver é da Apple mesmo, que é para ver, no caso, quantos downloads, aquelas funções simples. Agora, para ver o tempo exato,
isso aí, no caso, assim, a gente já estava olhando algo, né, sobre isso, que aí, no caso, seria com nossos programadores, que é com o Renzo e com o Que bacana, Lucas, né? legal. Não, muito bom vocês terem essa equipe bem legal. Ô Renzo, conta aí pra gente, os próximos passos aí da empresa. Não, só para complementar essa parte de métricas, né? Além da Apple, a gente tem ferramentas de alcance do Facebook, né? Nossa página do Facebook, e o Google Analytics no hot site, né? Do BRB. Que legal. Quer dizer, são coisas que vocês podem oferecer para futuros clientes também, né? Que não dá a visão da utilização do aplicativo, mas dá do alcance né, do marketing que a gente faz pelo Facebook e como ele está revertendo no hot site, né, do aplicativo também. Legal. E aí, sobre próximos passos, eu acho que o principal agora é a gente aumentar a base, né, de cervejarias, que a gente não conseguiu colocar todas. Eu acho que é uma das maiores sugestões que a gente recebe dos usuários, né, que sempre tem alguém que fala, mas não tem essa cerveja e essa outra. Então a gente está trabalhando para aumentar a base e lançar em breve aí a versão para o Android, como o Edmar falou, e fazer também uma versão exclusiva específica para o iPad. E aí, em paralelo, pensar nessas novas funcionalidades que a gente já pensou, né, e como a gente colocaria elas em práticas, como geolocalização, incluir bares, lojas que oferecem cervejas e coisas assim, que a gente deve trabalhar aí até o final do ano. Fantástico. Pessoal, a gente está com uns 45 minutos já de bate-papo. Eu costumo não exceder muito esse tempo, mas está super bacana conversar. Então eu queria aproveitar e já pedir um comentário final. Se o Edmar puder começar, e depois você também fala alguma coisa, Renzo. Se uma mensagem final que vocês querem deixar para quem escutar esse vídeo até o fim e principalmente está meio que se coçando, que nem esse comentário que você deixou aí, Edmar, que eu achei muito legal, que eu sempre queria fazer alguma coisa, não sei o que, mas eu queria fazer alguma coisa. Então, transmite aí uma mensagem final assim, para outros que também sentem essa necessidade. Você pode contar alguma coisa, alguma história do processo, algum obstáculo que vocês superaram, ou alguma descoberta, né, que você teve ao longo do caminho que pode ajudar a multiplicar iniciativas empreendedoras aí pelo Brasil. Sim. Eu já recebi muitos nãos na minha vida, não só eu, como todo mundo, né? Então, assim, como eu disse anteriormente, eu tive uma vontade de montar loja de informática e várias outras coisas que, vamos dizer assim, eu não tive muito apoio dos meus pais. Você está muito novo, tem que estudar, enfim, né? Aquela coisa. E, assim, eu queria dizer a todos que aproveite a oportunidade, aproveite a ideia, não ache, talvez você ache que aquela ideia não seja boa, mas tente, não custa nada tentar, sabe? Talvez aquela ideia vá para frente, sabe? Então, assim, corra atrás, que nem eu larguei o emprego, assim, estou no sufoco agora, mas assim, eu estou satisfeito pelo resultado que ele tem trazido e vai trazer muito mais, sabe? Então, às vezes temos que arriscar também, sabe? Porque se você não arriscar, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Então, sim, eu acho que é isso. Renzo, e aí, você deixa uma mensagem final aqui para os amigos. Eu acho que a gente está num momento bom, né? Porque, né, como eu falei, né, ter ideia é mais fácil do que executá-la, né? E hoje eu acho que as ferramentas, as possibilidades para colocar uma ideia em prática estão muito mais acessíveis e fáceis. Então, tendo a ideia, não deixa de correr atrás para poder tentar colocar ela em prática, porque hoje ainda as coisas rápidas, uma ideia que você tem hoje, amanhã alguma outra pessoa pode ter tido e ela, mais rápido do que você, pode colocar e realizar o sonho dela, coisa que você não fez. Eu acho que a ideia também nunca tenha medo de que as pessoas roubem suas ideias, né? Assim que eu tive a ideia lá do BR Beer e assim que eu conheci o Edmar, eu já coloquei
na mesa a ideia e ele gostou, foi só assim que a gente conseguiu colocar ela em prática. Então eu acho que, São pontos super né, importantes. lá pelo classe alta, assim, você tem essa criou essa comunidade, né, de pessoas que têm essa mesma vontade de empreender, né? Eu acho que é um bom ponto, um bom local para você, né, jogar a ideia e ter o apoio, que às vezes é aquele pontapé que você precisa para poder sair do sonho e cair na prática, né, na realidade. Com certeza. Tem 2 comentários que eu quero fazer, mas antes, se vocês me permitem, até vou colocar uma pequena preocupação que eu tenho com relação à classe alta, que é o seguinte: algumas vezes, igual a vocês, eu gosto também de me comunicar com a comunidade, né? As pessoas interessadas, independentemente delas serem clientes ou não, né? Pessoas que começaram a olhar, mas ainda não entraram. E a pessoa que ainda não entrou para o programa, muitas vezes ela me manda um e-mail dizendo: Seiti, olha, eu tenho vontade sim de amadurecer as minhas finanças, né? Ter uma prosperidade financeira maior, porém, eu não quero montar site, não quero ser empreendedor. Aí eu respondo: não, mas você não entendeu a proposta, porque, desculpe que eu talvez te transmiti uma ideia errada, porque a classe alta ele não é um programa voltado especificamente para você se tornar um empreendedor digital. Por isso que a gente até tem um curso especial, que é outra coisa, que chama Empredig, né? É um programa, são várias aulas que a gente fala de marketing, fala de desenvolvimento, de programação um pouco, como que você faz teste de mercado, tudo relacionado ao empreendedorismo digital. É um outro curso. E a classe alta, cada vez mais, a gente tem trazido grandes especialistas, né, de finanças pessoais brasileiros. Tem o Gustavo Cerbasi, que dá a nossa aula magna, tem o Conrado Navarro, que deu várias entrevistas, Rafael Seabra, professor Ellison, tem tanta gente, e às vezes esse lado mais financeiro ele fica um pouco de lado por uma característica pessoal minha, que eu costumo dizer o seguinte: falo, gente, ó, por mais que você faça uma boa seleção de investimentos, coloque aí uma parte em renda fixa, para ter uma segurança, coloque em renda variável, que você melhore, tenha mais fonte de renda, diminui seu gasto. O empreendedorismo, além dele, se ele der certo, né, te dá um potencial muito maior de renda, ele também te dá muita satisfação, e dá para ver no brilho no olho de vocês dois aí toda essa felicidade, né, de colocar. É um parto, né? O parto até demorou mais que 9 meses, demorou 1 ano para ficar o primeiro produto online. Então eu queria só deixar esse comentário para quem está assistindo, falar, mas pô, a classe alta então é um curso para montar app? Não é isso. Se vocês até quiserem depois comentar um pouco mais a respeito, seria legal. Mas tem os 2 pontos que eu queria mencionar, Renzo, do que você falou primeiro você falou que tem essa facilidade das pessoas implementarem. Eu concordo totalmente, porque até 10, 20 anos atrás, antes dessa grande explosão da tecnologia, da internet, a gente vivia num mundo que era o mundo de pedir licença para os outros. Então, se eu quero fazer aí alguma coisa relacionada ao mundo das microcervejarias, eu teria que ir até um grande jornal, uma grande rede de televisão, uma grande revista semanal, falar para eles: pessoal, dá para vocês fazerem aí uma cobertura jornalística dessa minha ideia, né? Teria que pedir autorização para um monte de gente. E hoje em dia não, como vocês mesmos falaram, o Edmar deixou bem claro, você não precisa gastar dezenas de milhares de reais com uma assessoria de imprensa. Se você tem uma ideia bacana, você chega aí no 3º lugar, 1º, 2º lugar, né, de aplicativos mais baixados com facilidade, porque a sua ideia é boa. Você não tem que não precisa de ter contatos, né? Vocês usam o Google e vão atrás, implementam. Então isso é muito, muito bacana mesmo. E o segundo é essa atitude de você chegar junto das pessoas e se abrir. Porque o que eu mais vejo, né, são essas pessoas que, por medo, por receio, elas se fecham, elas não experimentam, elas não conversam,
elas não trocam. E a nossa sociedade, desde que a gente começou a se estruturar como uma sociedade civilizada, ela está baseada em divisão de tarefas, em colaboração, em compartilhar, em conversar e junto, né, colocar isso tudo numa grande sopa de ideias e no final das contas todo mundo melhora, troca, e acho que é meio que por aí, pelo menos assim que eu gostaria de ver as pessoas seguindo o exemplo de vocês, né, que utilizaram a plataforma que a gente criou no Mastermind da Classe Alta para trocar ideias. Então, quem quer montar um app, alguma coisa assim, uma pessoa vai se conhece, vai conectando, quem quer meio que se dedicar um pouco mais na área de trading, de ações, também encontra outros que também gostam disso, mas, enfim, o espírito é sempre se conectar e trocar valor. Então, é isso que eu admirei demais na atitude de vocês. Não sei, falei muito aí. Quer complementar alguma coisa, Renzo? Assim, eu acho que a gente fica com esse medo de trocar ideias, né? Mas eu acho que é que a gente imagina que todo mundo é do mal e vai roubar nossas ideias, né? Como diz aquele ditado lá, né? Se você tem uma ideia boa, tenha certeza que umas 5 das pessoas estão tendo a ideia ao mesmo momento no mundo. Se a ideia for formidável, pelo menos umas 15 estão tendo essa ideia também, né? Eu acho que a gente tem que partir um pouco que as pessoas são do bem, né? E elas estão, se elas se propuseram a entrar numa comunidade, trocar ideias, elas vão querer te ajudar. E foi isso que eu consegui fazer com o Edmar e o Edmar conseguiu fazer comigo, né? Pra gente poder trabalhar junto e lançar o BRB. E sobre essa questão que você falou, né? De que o Classe Alta não é um lugar para desenvolvimento de apps, eu acho que ele calhou, porque pelo meu histórico, né, que eu sou programador também, e o Edmar é designer, a gente calhou de se conhecer lá para poder fazer os aplicativos. Mas só que na época que eu estava, logo que eu entrei, né, que surgia de ideias, de parcerias, de empreendedorismo, de lojas, de logística, outras ideias que não têm a ver com só o desenvolvimento de sites e aplicativos, né, também era muito grande. Acho que é isso que eu vou falar. Ô, Edmar, quer ajudar a gente a fazer um encerramento aqui, para a gente fechar o bate-papo? Eu acho que a pessoa tem que aproveitar a oportunidade, né, no Classe Alta. Aproveitar a oportunidade, que são várias pessoas que querem o mesmo objetivo. Então, aproveitar a oportunidade e, né, correr atrás, porque o tempo voa. É que nem o Renzo falou, quando você está pensando na ideia boa agora, tem mais tantas pessoas pensando nessa mesma ideia. Então, correr atrás, aproveitar oportunidades. Fantástico. Ó, pessoal, quem está olhando o vídeo agora, está com uma coceirinha na mão, fecha o vídeo agora, vai rabiscar, vai implementar, precisando de uma ajuda, entre em contato com os amigos da Moby Dick. Eu também estou à disposição para o que der e vier. Entre em contato conosco e a gente vai cada vez mais fortalecendo a nossa comunidade. Renzo, Edmar, obrigado por aparecer aqui na manhãzinha do sábado. Sei que nem sempre é fácil, mas acho que valeu demais a pena. Agradeço muito vocês.